Graça e paz, irmãos e irmãs, da parte do Senhor Jesus. Que a graça do Senhor, essa graça maravilhosa, possa tomar conta do seu coração nessa tarde, nesse começo de noite, em que reservamos para estar em comunhão com o nosso Deus. Quero convidá-los, meus amados irmãos e irmãs, a estarmos ouvindo a porção da palavra do Senhor, que nós vamos fazer a leitura nessa noite do Salmo 34. Nós vamos fazer a leitura dos versos de 1 a 8. Esse salmo tem como título: Provai que o Senhor é bom. Bendirei o Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará sempre nos meus lábios. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma. Os humildes o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. Busquei o Senhor, e ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Contemplai-o, e sereis iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Clamou este aflito, e o Senhor o ouviu, e o livrou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Ó, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Ao som desse cântico, um vaso novo, eu convido a você, meu irmão, a você, minha irmã, para que possamos estar em oração de adoração nesse instante. Senhor amado, Tu és o nosso Deus, o Deus que faz novas todas as coisas, o Deus em quem temos depositado a nossa confiança, o Deus em quem temos esperado, o Deus que temos adorado em espírito e verdade. Tu és o Deus presente nas nossas vidas e nesta noite, Senhor querido, nós queremos pedir a Tua presença seja constante, ó Pai, nesse tempo de culto e a cada momento do nosso viver. Ser presente aqui conosco, Senhor. Aceita-nos na Tua presença, Senhor. Aceita, Senhor querido, o culto que oferecemos a Ti. Assim oramos em nome e por amor de Jesus, que vive e reina para todo sempre. Amém. E a palavra do Senhor ainda no Salmo 34, agora no verso 11, do 11 ao 14, nos chama a estarmos refletindo sobre a nossa vida, é um chamado do Senhor para estarmos caminhando uma vida agradável aos olhos do Senhor. Diz a palavra: Vinde, filhos, e escutai-me, eu vos ensinarei o temor do Senhor. Quem é o homem que ama a vida e quer longevidade para ver o bem? Refreia a língua do mal e os lábios de falarem dolosamente. Aparta-te do mal e pratica o que é bom. Procura a paz e empenha-te por alcançá-la. Procura a paz e empenha-te em alcançá-la. Muitas vezes, meus amados irmãos e irmãs, mesmo conhecedores que somos da palavra do Senhor, esquecemos muitas vezes de cuidar da nossa língua e os nossos lábios, que foram criados para o louvor e a glória do Senhor, muitas vezes têm sido usados para falar dolosamente. Também muitas vezes, ó Pai, irmãos, nós não temos sido instrumentos da paz do Senhor. Então, nessa noite, eu convido a você, meu irmão, minha irmã, a estar se recolhendo num momento de oração silenciosa, apresentando diante do Senhor todas as vezes que você, todas as vezes que eu falhamos em relação a essa palavra. Vamos orar ao Senhor.
Senhor querido, nós pedimos perdão a Ti, Senhor, porque mesmo conhecedores da Tua palavra, Senhor, muitas vezes temos falhado, Senhor, e temos falado dolosamente, Senhor, dos nossos irmãos, dos nossos familiares, às vezes dos nossos vizinhos. E nesta hora nós queremos pedir perdão a Ti, Senhor, porque queremos usar os nossos lábios, ó Pai, para o louvor do Senhor, ó Pai, para declarar o quanto o Senhor é bom e falar das Tuas maravilhas, ó Pai. Também, Senhor, muitas vezes não temos falhado em relação a buscar a paz. Não temos sido instrumentos da paz no nosso lar, na nossa igreja, no nosso ambiente de trabalho. E pedimos, ó Pai, a Tua misericórdia. E ajuda-nos, ó Pai, para que possamos, sempre que estivermos saindo dos caminhos do Senhor, em relação às nossas atitudes, em relação às pessoas que nos cercam, que o Teu Santo Espírito possa nos chamar de novo e que nós possamos nos arrepender. Nós nos arrependemos nesta hora, Senhor, e pedimos perdão a Ti, Senhor. Temos vergonha, Senhor, porque temos agido contrariamente à Sua vontade. Ajuda-nos, ó Pai, a fazermos a Tua vontade. Oramos em nome e por amor de Jesus, aquele que vive e reina para todos sempre. Amém. E a palavra do Senhor ainda no Salmo 34, agora no verso 18, proclama da parte de Deus o seu perdão. E a palavra diz: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito oprimido. Perto está o Senhor, aí de você, meu irmão. Ele está no meio de nós. Vamos louvar esse Deus maravilhoso. E eu ouvi pela primeira vez esse cântico, Vaso de Honra, e me tocou muito o coração. E ele disse: eu quero ser um vaso de honra moldado pelo Senhor, com a mensagem de amor e esperança aos homens por onde for. Reaviva-me, inspira a minha vida. Prepara-me para fazer o Teu querer. Aprofunda-me em Teu poder e graça, para honrar o Teu nome, Senhor. Quero convidar você a estar orando ao Senhor. Nós te louvamos, Senhor, por homens e mulheres inspirados por Ti, para compor canções, cânticos de louvor a Ti, que nos tocam tão profundamente, Senhor, que falam o nosso coração. As nossas lágrimas, Senhor, são de gratidão e são de louvor a Ti, Senhor. Nós queremos, Senhor, ser um vaso de honra usado pelo Senhor.
Por isso, Senhor, aquilo que for necessário mudar em nós, que o Senhor possa assim fazer na nossa vida, Senhor. Quebrar, Senhor, renovar e fazer de nós um vaso novo, um vaso de bênçãos, para ser usado na tua obra e na expansão do teu reino, Senhor. Ajuda-nos, ó Pai, nesse propósito. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Queremos honrar o teu nome, Senhor. Louvamos a Deus nesta noite também pela vida dos nossos irmãos que completam anos. E vamos começar lá pelo dia 20, Cleófanes, também a minha irmã Ana Maria e o seu filho Enos José completaram anos essa semana, e o Eduardo, esposo da Elisanete, nossa irmã, lá em Cachoeira Paulista. Louvamos a Deus por essas vidas tão preciosas. E se você, meu irmão, minha irmã, também está completando anos ou tem algum motivo de gratidão ao Senhor, que você possa compartilhar conosco, né? Faz o seu comentário ali e também traga para nós, para que a gente possa estar orando e agradecendo a Deus pela sua vida. Também nós queremos agradecer a Deus pelos dízimos e ofertas que têm sido levados, entregues no altar do Senhor. São fruto da fidelidade, do amor, da gratidão dos irmãos por tudo quanto o Senhor tem feito por nós. O Senhor tem sido presente nas nossas vidas e participar com a nossa vida, com o nosso serviço, com os nossos dízimos, a nossa oferta, com as nossas orações, é uma forma de servir ao Senhor, de sermos mordomos do Senhor. Eu quero nessa noite convidá-los a estarmos abrindo a palavra do Senhor no livro do profeta Jeremias, capítulo 18. Vamos fazer a leitura dos versos de 1 a 11. O vaso do oleiro. Palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: dispõe-te e desce à casa do oleiro e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele um outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a mim a palavra do Senhor: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. No momento em que eu falar acerca de uma nação ou de um reino para o arrancar, derribar e destruir, se a tal nação se converter da maldade contra a qual eu falei, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer-lhe. E no momento em que eu falar acerca de uma nação ou de um reino para o edificar e plantar, se ele fizer o que é mal perante mim e não der ouvidos à minha voz, então me arrependerei do bem que houvera dito lhe faria. Ora, pois, fala agora aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém, dizendo: assim diz o Senhor: eis que estou forjando mal e formo um plano contra vós outros. Convertei-vos, pois, agora, cada um do seu mal proceder, e emendai os vossos caminhos e as vossas ações. Vamos orar ao Senhor. Senhor, mais uma vez estamos diante da tua santa e bendita palavra, Senhor, que é verdadeira, que é eficaz para transformar os nossos corações,
transformar, Senhor, os nossos pensamentos, os nossos propósitos, ó Pai. E nesta noite, Senhor, pedimos que o Teu Santo Espírito continue a falar aos nossos corações, ao nosso entendimento, Senhor, mostrando para cada um de nós, ó Pai, aquilo que o Senhor tem reservado para nós como mensagem do Senhor para as nossas vidas, ó Pai. Fala conosco, Senhor querido, nós oramos em nome e por amor de Jesus, aquele que vive e reina para todos sempre. Amém. Jeremias iniciou o ministério e continuou a sua atividade profética durante o tempo dos últimos reis de Judá. Os tempos, assim como agora nos nossos dias, eram difíceis para o povo, cujos governantes mantinham posições políticas conflitantes. Uns eram partidários de se submeterem com serenidade ao governo da Babilônia, entendendo ser esse um mal menor, enquanto outros defendiam a posição de uma aliança com o Egito e contra a Babilônia. Jeremias precisou tomar posição em meio a esse conflito, tratando de convencer o rei Zedequias de que uma aliança com os egípcios acabaria em desastre para o povo. Seus esforços foram inúteis e causaram-lhe muito sofrimento, pois o rei decidiu pedir apoio ao faraó. O resultado, como era previsto pelo profeta, foi catastrófico para Judá. E Jeremias sofre muito com toda essa situação. O texto que nós acabamos de ler mostra como um acontecimento do dia a dia, aparentemente sem muito valor, pode se tornar um meio de revelação divina. O profeta nos ensina, meus amados irmãos e irmãs, que Deus, e só Ele, só Deus, tem poder de transformar a nossa vida, como o oleiro transforma um pedaço qualquer de barro num lindo vaso. Assim Deus faz conosco. Na olaria, onde o oleiro faz e refaz os seus vasos, Jeremias descobre a ação de Deus que modela e remodela o seu povo conforme os seus desígnios. Vamos estar acompanhando agora assim pela Bíblia. No versículo 2, vai dizer: desci à casa do oleiro e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas. Ou melhor, no versículo 2, dispõe-te e desce à casa do oleiro. O Senhor diz para Jeremias: dispõe-te e desce. Dispor, coloque-se à disposição, prepara-te, né? Prepara-te. Eu procurei esse verbo, dispor, e o significado, dentre os muitos significados dele, nós encontramos preparar, arrumar, e o que me levou a refletir que para ouvir a voz de Deus, nós precisamos estar preparados, nos preparar. Nós precisamos aquietar o nosso coração. Lembrando lá do salmista, no Salmo 46, no finalzinho do Salmo 46, quando ele diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Os dias que nós estamos vivendo são maus, são difíceis. E o nosso coração, muitas vezes, nesse tempo, meus amados irmãos, fica inquieto. E dessa forma é muito difícil ouvir a voz do Senhor. Então a palavra nos chama, né, a estarmos nos dispondo a ouvir a voz do Senhor, nos preparando
a ouvir a voz do Senhor, nos colocando mesmo ali à disposição do Senhor para falar conosco, assim como ele fez com o profeta Jeremias. No versículo 3, o versículo 3 inicia com o verbo descer. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas. Descer, demonstrando obediência à palavra de Deus. Nós lemos lá no Salmo 34, que muitas vezes nós falamos dolosamente, não temos sido instrumentos da paz, embora conhecendo a palavra do Senhor. Aqui nós vemos o profeta ouvindo a voz do Senhor, a ordem do Senhor, né? Dispõe-te e desce à casa do oleiro. Imediatamente, né? O profeta desce. Quando ele desce, nessa atitude dele, nessa ação dele, ele demonstra a sua obediência à palavra do Senhor, à ordem do Senhor. Nós temos sido chamados nesses dias a sermos obedientes à palavra do Senhor, à voz do Senhor, para que a gente possa viver esses tempos, embora difíceis, mas encontrando paz no nosso coração. Nós precisamos descer, meus amados irmãos e irmãs, do nosso orgulho, da nossa autossuficiência. Nós somos bons em tudo, até em dar palpite, às vezes, na vida do outro, nas nossas atividades. Não pode deixar que eu sei tudo, eu faço. Nós precisamos nos quebrantar diante de Deus. E assim, certamente, nós vamos experimentar do seu amor, do seu cuidado e da sua misericórdia. No versículo 4, nós lemos: como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe parecera. O verbo estragar tem como significado danificar, corromper. O vaso que o oleiro fazia estragou, mas ele não desistiu. O oleiro insistiu e tornou a fazer um outro vaso, um vaso novo. Ele não desistiu. Ele voltou a fazer um vaso, um outro vaso. Muitas vezes, na nossa vida, meus amados irmãos e irmãs, há situações que a gente não sabe lidar bem com elas e que acabamos, pela nossa ignorância, no sentido de desconhecer a melhor forma ou de não ter dado ouvidos a Deus, né, na condução das nossas atitudes, nós acabamos desistindo, largamos mão. Mas o Senhor nos chama também, aqui nesse instante, a estarmos insistindo em pedir direção do Senhor na nossa vida. Senhor, quebrei tudo, fiz tudo errado, mas eu estou aqui, desejoso de recomeçar, de fazer algo novo que vem da tua parte, pela tua direção. É assim que Deus trabalha conosco, irmãos, insistentemente. Deus não desiste de nós. Deus não desiste. Deus quer fazer de cada um de nós um vaso de honra, como a gente acabou de ouvir. Um vaso novo. Um vaso em que possa suprir a necessidade dos outros que nos cercam. Vaso de bênçãos, como diz o hino, o nosso hino tão querido, tão amado por todos os metodistas. Deus se propõe, no versículo 7, Deus se propõe a dar uma nova oportunidade, uma oportunidade de arrependimento. Nós encontramos ali, no momento em que eu falar acerca de uma nação, de um reino,
para o derribar, destruir, se a tal nação se converter da maldade contra a qual eu falei, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer. Já passamos dos 4 meses. Estamos confinados. Estamos cansados. Mas nós não temos visto tanta mudança como esperávamos que fosse. Há que haver em cada um de nós, irmãos e irmãs, arrependimento, a começar em cada um de nós. Arrependimento verdadeiro. Há que haver conversão, desejo mesmo de se dobrar diante do Senhor e pedir para que a partir de nós o Senhor possa transformar essa nação. Mas como é possível? Eu sou apenas uma pessoa. Mas o Senhor nos chama, cada um de nós, a estarmos no nosso lar, no nosso trabalho, na nossa vizinhança, seja onde Ele nos colocar. Agora, na maioria dos lares, é dentro da nossa própria casa. Alguém pode dizer, isso é fácil. Não é não, irmãos. É muito difícil. Porque cada um de nós temos gostos diferentes, personalidade diferente. Não é fácil conviver. Mas o Senhor, Ele nos chama a uma conversão verdadeira, a mudança de propósito. E está nos dobrando em oração a favor do nosso país, da nossa nação e do mundo. Que a despeito de todo esse sofrimento, de toda essa situação de morte, de tristeza, de luto, de dor, ainda não se mendou, não se dobra diante do Senhor. O Senhor quer fazer dessa nação, de cada um de nós, um vaso novo, um vaso de honra. É preciso que eu e você possamos dar ouvidos à voz do Senhor, e a começar em cada um de nós, irmãos. Senhor, eu estou aqui. Eu quero ser esse vaso de honra. Deus, então, Deus se propõe uma nova oportunidade. Caso contrário, se não houver arrependimento, Ele se propõe a se arrepender do bem que pensava fazer. Que Deus tenha misericórdia de nós. E que nós, a tempo, possamos acordar, despertar para estarmos então mudando nosso agir, nosso procedimento, para que a ira de Deus não recaia sobre nós, né? Quando criança, eu ouvi um testemunho de um homem que havia sido um dos criminosos mais terríveis daqueles dias, o bandido da luz vermelha. E até hoje me encanto e me alegro no Senhor pelo seu poder transformador, pelo que Ele pôde fazer na vida daquele homem e de tantas outras pessoas que no decorrer dos anos a gente viu o Senhor transformando, fazendo um vaso novo, quebrando e fazendo um vaso novo. Deus em Cristo pode transformar o pior dos pecadores no mais santo dos homens. E Deus faz isso, sabe por quê? Por amor. Ele faz por amor, só por amor. É o amor de Deus que transforma o nosso coração a cada dia, irmãos. É o amor de Deus que faz esse milagre em nós. Às vezes olhamos para uma pessoa vivendo uma vida dissoluta, no fundo do poço, e achamos que não há mais esperança para ela. Porém, para Deus, o nosso querido Pai, não há caso perdido. Para Deus, não há caso perdido, porque a sua graça é maior do que tudo. E como diz o cântico, a sua graça é maior do que a vida. A graça do Senhor é maior do que a vida. Deus não rejeita nenhum perdido, nenhum pedido de socorro. Deus está sempre pronto. Ele deseja o nosso
a nossa mudança, um coração sincero. E quando Ele percebe isso em nós, irmãos, Ele vem e ouve e vem em nosso socorro. É o poder contínuo de Deus e o seu grande amor que transforma a nossa vida. Ele nos envia o seu Santo Espírito para nos ensinar, para nos consolar, para nos animar, para nos levantar e para, mais uma vez, dizer: eis-me aqui, Senhor, faça de mim um vaso de honra, faça de mim um vaso novo. Que assim seja na sua vida, na vida dos seus queridos aí e de todo o povo de Deus, hoje e para todo sempre. Amém. Nós temos hoje, continuo pedindo para nossa irmã Rosa, ela voltou a ser internada, e pela sua família, pelo Fábio, pela Malu. Também eu peço oração pela minha irmã Neca. Tá difícil, minha assistente aqui quase que não foi possível hoje a gente preparar esse momento, né? Que Deus possa estar cuidando de cada um de nós, de cada um dos seus queridos aí. Você certamente que tem um pedido no seu coração. Eu peço também pela dona Zica. Na terça-feira ela vai voltar lá ao médico, que a graça do Senhor possa continuar assistindo a vida dela e sua família. Vamos estar orando ao Senhor. Senhor amado, obrigada pelo teu grande amor. Obrigada por teu grande amor que alcança, Senhor, toda a humanidade. Não é privilégio de alguns, mas de todos aqueles que se dispuserem a abrir o seu coração para receber a mudança que Ele tem proposto para cada um de nós. A vida nova, a vida plena que o Senhor tem para cada um de nós. Ó Pai querido, nessa noite, a partir da leitura desse texto, Senhor, e da meditação da Tua Palavra, nós, mais uma vez, buscamos em Ti força, auxílio do Teu Santo Espírito, Senhor, para que esse desejo nosso não fique só apenas um desejo, quem sabe tocado pela emoção de uma canção, ou de um texto, ou de uma lembrança de tão longe, mas que seja assim, Senhor, pela Tua ação, pelo Teu poder sobre as nossas vidas. E assim, Senhor, se a gente tiver também alguém ao nosso lado, ou um conhecido nosso, alguém que esteja precisando desse socorro divino, dessa mão que levanta, que sustenta, e que faz, assim como fez aquele homem no passado, um vaso novo, uma pessoa que vai testemunhar do seu grande amor, que o Senhor possa continuar fazendo a Tua obra, Senhor, no meio dos anos, ó Pai. Muito obrigada, Senhor, porque podemos contar contigo em todo o tempo. Tu és maravilhoso. Ó Pai, os pedidos que foram apresentados a Ti aqui, Senhor, bem como aqueles que certamente estão no coração dos nossos irmãos e irmãs, ó Pai, que o Senhor possa assistir a cada um de conformidade com a vontade do Teu coração. Ensina-nos a esperar no Senhor, ó Pai, a insistirmos, ó Pai, e buscar a Tua presença. Oramos em nome e por amor de Jesus, aquele que vive e reina para todos sempre. Amém. Que a bênção de Deus Pai, o Todo-Poderoso, que o amor de Jesus Cristo, o nosso amado Senhor e Salvador, e a companhia do Espírito Santo de Deus, seja contigo, meu amado irmão, minha amada irmã, com todo o povo de Deus hoje e para todos sempre. Amém. Deus abençoe. Uma boa noite.